E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, vai ter alguns barulhinhos internos e externos hoje. A minha funcionária tá aqui do meu lado e ela tá rebelde. Eu acho que ela tá naquela fase, né, da adolescência do bebê, que ele acha que se manda. Já vou começar a falar sobre a história. A história é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi totalmente feito apenas para entretenimento de vocês. Espero que vocês gostem da narração. Eu não lembro bem qual história eu vou postar hoje. Ainda não fiz o áudio. Eu tô fazendo... Essa semana eu tô me atrasando em tudo, galera. O David quer que eu mostre o bonequinho que ele fez. Ó. Como é o nome desse boneco, David? Dolly. A Dolly Guaraná. Nauser Dolly, mãe. Doutora Dolly. Ah, tá. Gente, eu nem sei quantos coisas de papéis eu já comprei, quantos tubos de cola. Em vez de comprar aqueles tubinhos de cola pequena, eu vou lá naquelas coisas de construção, eu compro aqueles grandes mesmo de 1 litro. Porque se eu comprar a pequena, dura menos de 3 dias aqui. Ele não para de fazer esses papeizinhos. Então, por hoje é isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo e tchau! No terceiro ano do meu exílio na fronteira da América do Sul, encontrei meu irmão biológico, Julian, em um aeroporto particular em Nova York. Eu estava coberta de sangue. O cartel havia lançado um ataque, e eu me joguei na frente de 2 crianças para protegê-las. A explosão quase me matou. Fui levada às pressas de volta aos Estados Unidos para um tratamento de emergência. Julian, por sua vez, estava prestes a embarcar em uma viagem de férias à Europa com sua preciosa irmã adotiva, Chloe. Quando nossos olhares se encontraram, ele me analisou de cima a baixo, com aquele olhar familiar de superioridade e decepção. Eu te avisei. Aquilo é uma zona de guerra. Só a família Vance poderia te proteger. Pare de agir como uma selvagem, causando problemas por toda parte. Ele fez uma pausa e acrescentou friamente. Posso pedir aos médicos particulares da família para te salvarem, mas só se você pedir desculpas a Chloe pelo que aconteceu há 3 anos. Eu estava deitada na maca, entorpecida, meio inconsciente. Desviei o olhar. Não precisa, Julian. Deixamos de ser irmãos há muito tempo. No inferno em que vivi, encontrei um novo protetor, um homem que governava o submundo. A melhor equipe cirúrgica de Nova York já estava de prontidão. Meu corpo estava cheio de ferimentos de estilhaços. A dor na minha perna era tão intensa que começava a ficar dormente. Só de falar, senti o gosto metálico do sangue subir pela garganta. A expressão de Julian escureceu. Era o olhar de um homem acostumado ao poder sendo desafiado. Já se passaram 3 anos, Serena. Você ainda está nessa rebeldia infantil? Mesmo à beira da morte, você não aprendeu nada? Tentei responder, mas o movimento puxou minhas feridas. Ofeguei de dor. Os 2 soldados da família Moretti que seguravam minha maca se prepararam para me levar, mas os homens de Julian bloquearam o caminho. Serena Vance, disse ele com firmeza. É tão difícil dizer me desculpe? A maca parou abruptamente. Uma dor lancinante atravessou minha perna direita, como se perfurasse até o osso. Cerrei os dentes com tanta força que quase os quebrei. Eu não fiz nada de errado. Que se dane seu pedido de desculpas. Ao lado dele, Chloe se agarrava ao braço de Julian com a voz frágil. Julian, está tudo bem. Meu coração está estável há muito tempo. Você ainda está defendendo ela? A voz de Julian se tornou afiada. Se ela não tivesse te dado um tapa há 3 anos, sua condição cardíaca não teria piorado. Você ainda estaria saudável. Ele voltou o olhar para mim, cheio de desprezo. Olhe para você. Todos esses ferimentos, claramente por se meter com criminosos. E ainda sem arrependimento. Mandar você para a fronteira foi um ato de misericórdia. Ele não sabia. Achava que eu tinha me envolvido em alguma briga qualquer. Mas estava errado. Eram estilhaços de um foguete. Eu me joguei sobre 2 crianças para protegê-las. Minha perna foi destruída. Um dos meus ouvidos mal funcionava. Eu tinha mais de 100 pontos, costelas quebradas e um dedo que não parava de tremer. Olhei para ele com desprezo. Você devia ter atirado na minha cabeça naquela época. Teria poupado problemas para todos. Quer que eu peça desculpas? Espere até o inferno congelar. O rosto de Julian empalideceu. Seus punhos se cerraram. Ele estava prestes a me bater. Nesse momento, um anúncio chamou ele e Chloe para o embarque do voo para Paris. Os soldados da família Moretti ao meu lado ficaram tensos, um deles levando a mão ao coldre. Chloe puxou a manga de Julian. Julian, precisamos ir. Vamos perder o voo. A voz dela suavizou o humor dele imediatamente. Tudo bem. Ele me lançou um último olhar frio. Quando eu voltar, vamos resolver isso. De verdade. Ele saiu com Chloe, cercado por seguranças, desaparecendo pelo terminal VIP. Os 2 soldados que me carregavam correram até a ambulância do lado de fora. Seguimos direto por Manhattan até o hospital Mount Sinai. 3 cirurgiões de elite já estavam na emergência. Seus rostos ficaram sombrios ao examinarem meus ferimentos. Um deles, um médico asiático, falou com firmeza. Senhorita Vance, não se preocupe. Você chegou a tempo. Ainda podemos salvar sua perna.
O Sr. Moretti deu ordens rigorosas. Faremos tudo ao nosso alcance. Vamos iniciar a cirurgia imediatamente. Sr. Moretti. Dante Moretti. Meu novo protetor. Só de ouvir seu nome, senti um pouco de segurança. Assenti fracamente antes de ser levada à sala de cirurgia. As luzes se acenderam acima de mim. A anestesia começou a se espalhar pelas minhas veias. Meu corpo ficou pesado. Fechei os olhos. Mas então, ouvi gritos do lado de fora. A voz de Julian, furiosa e autoritária. Onde estão os médicos? Minha irmã Chloe está tendo um ataque cardíaco. Quero os melhores cirurgiões agora. Eu pago o que for preciso. 10 milhões de dólares. Eu descobriria depois. Meu coração afundou. Mas a anestesia já tomava conta de mim. A escuridão me engoliu. Achei que 3 anos tinham sido suficientes para enfraquecer os pesadelos. Mas nos sonhos, eu estava de volta à propriedade Vance. Fui sequestrada aos 7 anos. Quando Julian me encontrou novamente, eu já tinha 17. 10 anos haviam passado. Nesse período, Julian perdeu nossos pais em um acidente de avião. E a mim também. Ele entrou em depressão, afundou no álcool e nas drogas. Um psiquiatra recomendou que ele adotasse uma criança. Foi assim que Chloe entrou em nossas vidas. Ela era 3 anos mais nova que eu. Doce, encantadora, sempre capaz de manipulá-lo. Quando voltei, os dois já eram inseparáveis. Julian me alertava constantemente. Serena, Chloe tem uma doença cardíaca congênita. Ela não pode sofrer estresse. Fique longe dela. Ela esteve comigo durante a pior fase da minha vida. Não posso perdê-la. Mas você ainda é meu sangue. Sempre será prioridade. Eu quis acreditar. Sabia que ser o chefe da família Vance não era fácil. Então suportei tudo. Mas Chloe mostrava sua verdadeira face quando ele não estava por perto. No baile beneficente, ela me acusou de falta de etiqueta. Roubou joias que me foram dadas. E sempre que eu reagia, fingia um ataque cardíaco. Com o tempo, Julian perdeu a paciência comigo. São coisas pequenas, Serena. Precisa exagerar assim? Chloe está doente. Quer matá-la? Engoli minha revolta inúmeras vezes. Até que uma noite, Chloe derrubou de propósito a sopa medicinal que eu havia preparado para o estômago debilitado de Julian. Era algo pequeno, mas foi a gota d'água. Ele está doente, e você faz isso? Eu dei um tapa nela. Ela caiu no sofá fingindo desmaio. Nunca vou esquecer o olhar de Julian naquele momento. Frio. Furioso. Como se eu fosse uma estranha. Ele saiu carregando Chloe. Na manhã seguinte, voltou e jogou um passaporte e uma passagem só de ida em mim. O coração dela está falhando. Você não pode ficar aqui. Vá para a propriedade na América do Sul. Reflita. Eu o encarei chorando. Se você me mandar embora, nunca mais vou te chamar de irmão. A voz dele foi fria. Você só causa problemas. Se não mudar, não volte. Em Nova York, eu poderia te proteger. Lá, você estará por conta própria. Era exílio. Simples assim. Em 1 ano, deixei de ser uma Vance para me tornar ninguém. 3 anos se passaram. Quando abri os olhos novamente, estava chorando. As luzes da sala de cirurgia eram frias e intensas. Um jovem médico interno estava ao meu lado, segurando um bisturi com as mãos trêmulas. Ele me olhou com culpa. Sinto muito, senhorita Vance. Todos os especialistas foram chamados por Julian Vance. Ele doou 10 milhões de dólares ao hospital e usou a influência da família. Então, 2 das minhas costelas estavam quebradas. Meu corpo estava coberto de feridas, costurado mais de 100 vezes. O médico interno mal conseguiu realizar o desbridamento. Mas como Julian havia realocado o cirurgião principal, minha perna direita perdeu a janela crítica para a reconexão vascular. A amputação agora era uma possibilidade real. Senhorita Vance, sua tíbia está fraturada. O tecido mole já entrou em necrose. Você não tem muito tempo para decidir. Amputação é a opção que salva sua vida. As próteses modernas são bastante avançadas. Eu mal conseguia registrar quem falava ao meu lado naquele tom clínico. Minha cabeça zumbia, cheia de lembranças dos rostos daquelas crianças das favelas, aquelas que foram executadas simplesmente por não conseguirem correr a tempo. Quando o RPG foi disparado, seus corpos foram despedaçados. Eu queria preservar o último vestígio da minha dignidade. Não queria ser enterrada sem uma perna. Quando finalmente falei, minha voz saiu entrecortada pelas lágrimas. O que acontece se não amputarmos? Sepse, atrofia muscular, infecção generalizada. Você pode perder a outra perna também. Ou morrer. Se amputarmos agora, você ainda poderá usar muletas. Mais tarde, pode acabar dependendo de uma cadeira de rodas. Levantei a mão para cobrir o rosto. As lágrimas escorriam pelos meus dedos. Um momento depois, o telefone escondido sob o travesseiro tocou. Era Dante, em uma chamada de vídeo. Respirei fundo antes de atender. Sem deixar transparecer as lágrimas, forcei um sorriso. Oi, Dante. Tudo bem? Ele ergueu uma passagem aérea diante da câmera. Seus olhos estavam carregados de preocupação. Chego a Nova York depois de amanhã. Só queria te avisar. Sua cirurgia já terminou, certo? Como está a recuperação? Eu encontrei o melhor especialista em trauma do país. Nada deveria ter dado errado, certo? Inclinei levemente o celular, mostrando apenas parte do meu rosto pálido. Correu tudo bem. Não se preocupe. Ele soltou um suspiro de alívio.
Um raro sorriso suavizou seus traços. Léo e Mateo disseram que você salvou a vida deles. Eles estão aqui comigo? 2 garotos latinos apareceram na tela, acenando e dizendo algo em espanhol. Forcei um sorriso e os cumprimentei. Depois usei a desculpa do efeito da anestesia para encerrar a chamada. Assim que desliguei, a voz de Julian soou do lado de fora do quarto, carregada de arrogância. Este é o quarto da senhorita Serena, certo? Estava com pressa mais cedo e acabei levando o médico dela. Vim me desculpar e discutir uma compensação. A porta se abriu. Julian congelou ao me ver, como se tivesse visto um fantasma. Era você quem estava na sala de cirurgia? Olhei para ele com um sorriso frio. Deixe-me adivinhar. Chloe, como sempre, se recuperou milagrosamente assim que chegou ao hospital. Antes que ele respondesse, o médico interno interveio, ansioso. Senhorita Vance, já decidiu? Amputar ou não? Se escolher a amputação, precisamos operar imediatamente. Seus marcadores de infecção estão subindo. O rosto de Julian empalideceu. Amputação? O que aconteceu? O interno, após confirmar nosso vínculo, explicou tudo. Quando Julian percebeu que eu havia perdido a janela crítica para a cirurgia por causa da decisão dele de transferir os especialistas para tratar as palpitações de Chloe, sua expressão se tornou sombria. Mas rapidamente voltou à postura fria e decisiva de chefe da família Vance. Ele tomou a decisão por mim. Amputar. Não podemos correr o risco de perder as 2 pernas. Cerrei os punhos e respondi imediatamente. Não, quero tratamento conservador. Lidaríamos com o futuro depois. Pelo menos até Dante chegar. E se ainda houvesse outra possibilidade? A família Moretti tinha recursos muito maiores do que os Vance. O rosto de Julian escureceu. Serena, por que está sendo tão teimosa? Você não ouviu o médico? Amputação não é o fim do mundo. Mesmo que você nunca mais ande, a família Vance vai cuidar de você pelo resto da vida. Quem ousaria zombar de você? Levantei a voz, tomada pela emoção. Não, prefiro andar de muletas a perder minha perna. Já cortamos laços. Você não tem o direito de decidir por mim. O médico hesitou. Afinal, aquilo era os Estados Unidos. O consentimento do paciente importava. Julian franziu a testa e tirou um conjunto de documentos. Passaporte. Identidade. E, para meu choque, uma procuração médica. Com um ar de triunfo, entregou os papéis ao médico. Sou o tutor legal de Serena Vance. Ela assinou essa procuração antes. O estado mental dela está instável. Me escute. Vamos amputar. Prepare a cirurgia imediatamente. Desabei em lágrimas, me debatendo descontroladamente, chegando a rolar da cama apesar da dor lancinante, tentando me arrastar para longe. Mas vários enfermeiros fortes me imobilizaram e me levaram direto para a sala de cirurgia. Aplicaram a anestesia. Quando acordei, tudo abaixo do meu joelho direito havia desaparecido. Ao olhar para a gaze grossa envolvendo o coto da minha perna, minha mente ficou completamente vazia. Eu não conseguia pensar. Não conseguia sentir. Alguém falava ao meu lado, em voz baixa, explicando os cuidados pós-operatórios. Mas eu não ouvi nada. Só um pensamento ecoava repetidamente na minha mente. Por que aquele maldito RPG não me explodiu em pedaços? Por que eu sobrevivi? Só para voltar mutilada. A porta rangeu ao se abrir. Julian entrou, com Chloe agarrada ao seu braço. Minha visão focou lentamente neles, como a mira de um atirador. O olhar que lancei era o mesmo que se reserva a inimigos. Um lampejo de culpa passou pelos olhos de Julian, mas desapareceu rapidamente. Serena, não fique tão abalada, disse ele, em um tom suave. Vou providenciar a melhor prótese biônica que o dinheiro puder comprar. Quando você se recuperar, vou te levar de volta para a propriedade em Long Island. Nós 3 podemos viajar juntos para a Califórnia. Chloe começou a chorar, com uma fragilidade ensaiada. A culpa é minha. Se eu não tivesse tido aquela palpitação, você não teria perdido a perna. Serena, eu queria poder sofrer no seu lugar. Por favor, não me odeie. A voz dela quase me rasgou por dentro. Ao olhar para aquele rosto delicado e falso, tudo o que eu queria era avançar e destruí-la. Tentei me levantar, a raiva atravessando a névoa da medicação. Quando gritei, minha voz saiu crua. Você tem problema no coração, não tem? Então por que ainda não morreu? Quer sofrer por mim? Então se joga daquela janela. Vai para o inferno, morre logo. Chloe recuou, segurando o peito, olhos arregalados. Serena, não diga isso. Eu não fiz você perder a perna. Ouvi dizer que você se envolveu com Dante Moretti. Ele é um chefe da máfia, procurado pelo FBI. Você o irritou? Ele te machucou? As sobrancelhas de Julian se contraíram imediatamente. Dante Moretti? Sim. O relacionamento dela com ele é completamente impróprio. Ele é conhecido por ser cruel. Ela deve ter falhado em agradá-lo, e ele a puniu. Besteira. Reddit contos e afins. Ignorei a dor. Peguei o copo de vidro no criado mudo e o arremessei com toda a força em direção a Chloe. Dante é o homem mais gentil que já conheci. Você não é digna nem de dizer o nome dele. Se tem coragem, venha até mim. Chloe se escondeu atrás de Julian, mas não antes de um lampejo de malícia cruzar seus olhos. Julian, está vendo? Isso não prova. Ela está dormindo com aquele criminoso, eu tenho certeza. O copo atingiu sua testa com um estalo seco. O sangue escorreu imediatamente.
Por um instante, o rosto dela se contorceu em algo feio, mas assim que Julian olhou, ela desabou em lágrimas. Serena, você quer me matar? Eu a encarei, olhos ardendo, dentes cerrados. Eu queria matá-la. Mas então lembrei. Eu não tinha mais uma perna. No instante em que meu pé esquerdo tocou o chão, meu corpo cedeu. A dor do impacto do coto contra o chão foi insuportável. Gritei, o mundo girando. Julian entrou em pânico, olhando ao redor. Ele murmurou um xingamento. E então escolheu Chloe. Pegou-a nos braços. Serena, vou chamar a enfermeira. Sua perna já está assim. Um pouco mais de dor não vai mudar nada. Mas a Chloe, ela pode morrer. Não me culpe. E saiu correndo. De novo. Sempre a mesma escolha. Fiquei ali, no chão frio, gritando de dor. Até desmaiar. Quando recuperei a consciência, Julian estava novamente ao meu lado, com o rosto tenso. Serena, Chloe não vai resistir dessa vez. O coração dela está falhando. Ela precisa de um transplante imediato. Eu preciso que você doe seu coração para ela. Por favor. Minha mente parou. Eu apenas o encarei, incapaz de compreender. Ele segurou minha mão, desesperado. Não encontramos um doador compatível, nem nos hospitais, nem no mercado negro. Só desta vez. Diga sim. Depois disso, mando a Chloe embora. Seremos só nós dois de novo. Por favor, Serena. Olhei para o teto, o zumbido nos meus ouvidos aumentando. Alguém manchou meu dedo com tinta vermelha. Outra pessoa tentou pressionar minha mão contra um documento. Uma autorização de doação. Tentei resistir, mas meu corpo não respondia. As mãos de Julian tremiam. Só dessa vez. Depois eu conserto tudo. Meu peito estava vazio. Se eu assinasse, eu morreria. Ele abriu meus dedos à força, um por um. E então, estalo. Ele quebrou o osso do meu dedo indicador. A dor explodiu. Minha mão ficou mole, sem força. Ele pressionou meu dedo contra o papel. Naquele momento, senti como se algo tivesse explodido dentro de mim. Não no campo de batalha, mas ali. Meu coração. Julian entregou o documento a um médico que parecia não ter qualquer ética. Minutos depois, uma equipe cirúrgica entrou. Vieram me buscar. Julian nos seguiu murmurando. Não tenha medo. Vai ficar tudo bem. Fiquei imóvel na maca, pensando. Se eu conseguisse pegar um bisturi, se eu pudesse destruir meu próprio coração antes, ou talvez morrer ali mesmo, eu nunca deixaria Chloe ficar com ele. As portas da sala de cirurgia se abriram. Frias. Pesadas. Como os portões do inferno. Fechei a mão, reunindo o pouco de força que me restava. No momento em que estava prestes a agir, uma voz trovejou atrás de mim. Carregada de fúria assassina. Para onde diabos vocês pensam que estão levando a minha garota? Todos congelaram. Naquele instante, o ar pareceu se solidificar. Senti como se todo o ar tivesse sido retirado de mim, desabando de volta na cama. Era Dante, meu padrinho, meu protetor. Julian se virou, franzindo a testa. No momento em que o reconheceu, sua expressão escureceu. Dante não era um desconhecido. Seu nome aparecia constantemente nas listas dos mais procurados do FBI e em relatórios sobre o submundo. Era impossível que Julian não soubesse quem ele era. Julian se colocou à minha frente, tentando sustentar a autoridade de chefe da família. Este é um hospital particular. Quem é você? Dante sequer respondeu. Com um simples movimento, como se afastasse um incômodo insignificante, empurrou Julian para o lado. Ele perdeu o equilíbrio e bateu contra a parede. Então Dante olhou para mim. Seus olhos, normalmente frios e dominadores, estavam tomados por um choque brutal. Quando viu minha perna amputada, a mesma que ele havia prometido proteger, seu rosto empalideceu. As veias em seu pescoço saltaram. Quem fez isso? A voz dele veio carregada de fúria. Me diga quem fez isso? Atrás dele, Léo e Mateu correram até mim e se jogaram ao meu lado, falando em um inglês quebrado, desesperado. Serena, dói? Ao ver os rostos deles, algo dentro de mim voltou à vida. O vazio no meu peito se encheu de calor. Eu queria sorrir. Queria dizer que estava tudo bem. Mas quando abri a boca, desabei em lágrimas. Dói, Dante. Dói muito. Conheci Dante em uma pequena cidade caótica na fronteira. Naquela época, eu havia acabado de ser exilada. Não falava o idioma. Era constantemente intimidada por criminosos locais. Eu revirava lixo para comer, dividindo restos com crianças abandonadas. Nas notícias, Dante era descrito como um padrinho da máfia. Cruel, implacável, coberto de sangue. Um homem que dominava o mercado negro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Intocável. Todos o temiam. Ninguém ousava desafiá-lo. Mas eu vi algo diferente. Uma vez, em um beco escuro, ele apareceu ferido, fugindo de inimigos. Fui a única pessoa que se aproximou. Entreguei a ele meia garrafa de analgésicos e um pedaço de pão velho que eu havia guardado. Ele era o único rosto familiar naquele lugar. E eu já tinha visto, quando ninguém mais estava olhando, ele colocando discretamente notas de dinheiro nas mãos de crianças famintas. Para os adultos, ele era a própria morte. Para as crianças, ele era quase um deus. E foi assim que reuni coragem. E escolhi buscar abrigo com o próprio diabo. Depois daquela noite, ele finalmente me permitiu chamá-lo de Dante. E pela primeira vez em dias, tive uma refeição completa. Ele sabia o que havia acontecido comigo.
Não zombou, nem demonstrou pena. Havia apenas uma compaixão silenciosa em seus olhos, e por baixo dela, um frio brilho de aço. Ele me contou que também era um filho ilegítimo, abandonado pela própria família. Tinha apenas 8 anos quando foi jogado nas ruas. Todos esperavam que morresse em algum beco. Mas não morreu, sobreviveu. E, de alguma forma, ascendeu até o topo do submundo. Resumir 2 décadas naquele caos com a frase "sorte por estar vivo" era quase ridículo. Eu não o questionei. Apenas o observava, sempre com aquela expressão fria, enquanto, às escondidas, tratava refugiados feridos, usando dinheiro manchado de sangue para salvar vidas. Quase todo o dinheiro que seus homens traziam, cada centavo vindo da violência, era destinado a orfanatos. Ele me ensinou espanhol, pouco a pouco. Me ensinou a segurar uma arma. Por causa de meio frasco de analgésico, ele me protegeu por 3 anos. Mesmo sob fogo cruzado de cartéis, ele se colocava na minha frente, usando o próprio corpo como escudo. Até aquela última emboscada. Quando o RPG atingiu nosso abrigo, ele me viu coberta de sangue, mutilada. E pela primeira vez, seus olhos se encheram de pânico. Parecia uma criança perdida. Naquele dia, toda a família Moretti entrou em ação. Hammers blindados avançaram pelas favelas para me levar até uma pista de pouso privada. Tudo para garantir o melhor tratamento o mais rápido possível. Antes de embarcar, ele segurou minha mão com força, a voz embargada. "Serena, não se preocupe. Já providenciei os melhores médicos de Nova York. Vai dar tudo certo." Mas quando nos vimos de novo, minha perna já não estava mais lá. Nem 3 dias tinham passado. E tudo havia mudado. Fui empurrada de volta para a cama do hospital. O contrato de doação de órgãos, manchado com minha impressão digital ensanguentada, foi rasgado em pedaços. Dante jogou os restos no rosto de Julian. Os olhos dele estavam vermelhos, de culpa. Ele se ajoelhou ao lado da minha cama. "Cheguei tarde demais, Serena. Eu falhei com você. Me perdoa." Julian se levantou e agarrou o braço de Dante. "Dante Moretti, isto é uma sociedade regida por leis, não o seu território. Serena é minha irmã. Eu decido quais cirurgias ela faz. Isso é assunto de família." Antes que pudesse continuar, 2 pequenos punhos o atingiram. "Sai daqui!" gritaram Léo e Mateu, batendo nele com toda a força que tinham. Julian lançou um olhar furioso, mas não podia revidar. Então se virou para mim, a voz carregada de raiva. "Serena, você não vai dizer nada? Vai deixar esses animais me tratarem assim?" Claro que eu tinha algo a dizer. Virei-me para Dante com a voz rouca mais firme. "Dante, mostre a ele o verdadeiro relatório médico da Chloe." Um segundo depois, um arquivo foi jogado diante de Julian. Ele o pegou. E no instante em que leu, sua expressão mudou completamente. O coração de Chloe estava perfeitamente saudável. Seus exames eram melhores do que os de muitos atletas. Nunca houve nada de errado com ela. Aquele relatório... Julian encarava o papel com as mãos trêmulas, o rosto vazio. A condição cardíaca dela era verificada todos os anos. Eu vi todos os relatórios. Ele lançou um olhar frio para Dante, tentando se agarrar a alguma explicação. Reddit Contos e Afins. "Você está mentindo, não está? Isso foi falsificado. Isso não pode ser real." Dante já tinha ouvido o suficiente. Seu punho avançou sem hesitação. Um estalo seco ecoou pelo quarto. Julian caiu no chão. Segurando o rosto ensanguentado, olhou para cima, atordoado. Tentou se levantar, mas a voz de Dante o paralisou. Cada palavra caiu como um veredito. "Você doou 10 milhões para aquele hospital em nome da sua irmã. Acha mesmo que eles não escreveriam qualquer coisa que você quisesse? Com dinheiro suficiente, eles fariam até uma certidão dizendo que você nasceu em Marte. Julian Vance, você é cego e ignorante. Destruiu a própria irmã por causa de uma manipuladora que nem é do seu sangue. Esse soco foi o bastante para te acordar?" Dante estalou os dedos da mão, como se estivesse pronto para bater novamente. Nesse momento, a porta do quarto se abriu com violência. Um dos homens de Dante arrastou Chloe para dentro como se fosse um saco de lixo. "Chefe, pegamos ela tentando fugir para o aeroporto." Julian olhou para ela chocado. Chloe estava pálida, a maquiagem borrada, o corpo inteiro tremendo. Ela não olhou para ele, caiu de joelhos e começou a bater a cabeça no chão repetidamente. "Eu estava errada. Não foi minha intenção. Por favor, Sr. Moretti, me deixe ir." Ela se agarrou à perna de Dante, a voz quebrando. "Eu só não queria que a Serena tirasse o Julian de mim. Só queria assustá-la. Nunca quis que ela se machucasse." Antes que terminasse, o chute de Dante a atingiu no peito. O impacto a lançou contra a parede. Ela gritou, o ar faltando nos pulmões, o corpo curvado de dor. Mesmo assim, rastejou de volta como um animal acuado. "Por favor, não me mande para aquela zona do cartel. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa." Os punhos de Julian se fecharam com força, as unhas cravando na pele. "Então você estava fingindo o tempo todo? Nunca esteve doente?" Diante da presença sufocante de alguém que realmente comandava a morte, Chloe perdeu completamente o controle. A farsa havia acabado. Ela rebateu, os olhos tomados por uma histeria selvagem. "Sim, eu fingi a doença. Mas você também não rejeitou sua própria irmã? Eu disse que não queria ela de volta, e você a trancou na propriedade de Long Island. Eu disse que gostava do colar dela, e você mandou ela tirar e me entregar." "Julian,
Não ouse jogar tudo em cima de mim. Mandar a Serena para aquele inferno na América do Sul foi ideia sua. Você disse, longe dos olhos, longe do coração. As pupilas de Julian se contraíram. Era como se ele não reconhecesse mais a pessoa diante dele. Ele avançou e lhe deu um tapa violento. Vadia! Se você não tivesse fingido estar doente, nada disso teria acontecido com a Serena. Por sua causa, ela perdeu a perna. Eu vou te matar. Chega! O som do tapa e os gritos ecoavam na minha cabeça. A dor latejava. Eu não aguentava mais. Julian parou imediatamente. Ele correu até mim, desesperado, como um animal acuado. Segurou minha mão com força, os olhos vermelhos, o nariz sangrando, o rosto deformado pela culpa. Serena, eu estava errado. Eu errei. Nunca deveria ter confiado nela. A culpa é minha por tudo o que você sofreu. Me bate, grita comigo, faz o que quiser. Como se temesse minha indiferença, deu 2 tapas em si mesmo, com força. Eu o encarei, sem qualquer expressão. Minha voz saiu fria. Tocar em você só sujaria minhas mãos. A partir de agora, acabou. Você me obrigou a assinar aquele acordo de doação. Causou danos permanentes ao meu corpo. Meus advogados vão processar vocês por dano intencional e tráfico ilegal de órgãos. O rosto dele congelou. Antes que pudesse reagir, uma sequência de socos o atingiu. Dante. Seus golpes eram precisos, carregados de fúria contida. Alguém como você se chamar irmão da Serena. É uma vergonha. Julian caiu no chão, sem reagir. O sangue escorria de sua boca. Seu rosto já estava inchado e roxo. Era evidente que ossos haviam sido quebrados. Se aquilo continuasse, ele morreria. E por mais que eu não me importasse com o destino de Julian, não podia deixar Dante se envolver em problemas ali. Não em Nova York. Chamei com a voz baixa. Dante, chega! Estamos em Nova York. A polícia vai chegar. Julian foi expulso do hospital como um pedaço de lixo pelos homens de Dante. Chloe, por outro lado, foi empurrada para dentro de um SUV preto e enviada direto para o distrito da Luz Vermelha, mais caótico na fronteira da América do Sul. Exatamente o lugar para onde ela uma vez tentou me mandar. Quando o hospital voltou ao silêncio, Dante sentou-se ao meu lado. Ele segurou minha mão trêmula, aquela que eu já não conseguia controlar, e falou suavemente. Vou contratar os melhores advogados do país. Vou garantir que Julian apodreça na prisão. E sua perna? Vou dar um jeito. Existe uma tecnologia biônica experimental. Dei um sorriso amargo. O que ele realmente poderia fazer? No máximo, eu teria uma prótese. Tentaria voltar a parecer uma pessoa normal. Só isso. Léo e Mateus seguraram minhas mãos, um de cada lado da cama. Serena, não chora. Eles imitavam o que eu fazia por eles. Inclinaram-se e sopraram suavemente no espaço onde minha perna costumava estar. Rush, rush, sem dor. Meu coração se apertou. Eu não queria chorar na frente deles, mas as lágrimas vieram mesmo assim, pesadas e incontroláveis. A partir de agora, eu era uma pessoa amputada. Nunca mais correria. Nunca mais saltaria. Até os esportes que eu amava tinham sido arrancados de mim. Era como se Dante pudesse ler meus pensamentos. Ele afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, um gesto raro, cheio de cuidado. Está tudo bem. Você ainda está viva, não está? Enquanto estiver viva, ainda há esperança. De agora em diante, eu serei sua perna. Essas eram exatamente as palavras que eu dizia a ele quando o encontrei sangrando no chão, à beira da morte. Agora voltavam para mim. Os dias passaram lentamente. Eu repetia para mim mesma que perder uma perna não era o fim do mundo. Dante até transformou meu quarto de hospital em uma suíte luxuosa, como a de um hotel 5 estrelas. Mas toda vez que eu olhava para baixo e via o espaço onde minha perna direita costumava estar, eu queria morrer. Uma semana depois, Julian apareceu no hospital. Reddit, contos e afins. Ele trouxe várias sacolas de presentes, tudo o que eu costumava pedir a ele antes. Bolsas. Hermès edição limitada. Joias Cartier. Vestidos de grife feitos sob medida. Ele parecia um servo tentando recuperar o favor, oferecendo seus tesouros com mãos ansiosas. Dante havia saído naquele dia para cuidar dos assuntos da família. Julian claramente esperou por essa oportunidade. Serena, já faz uma semana. Não pode se acalmar? Não importa o que aconteça, ainda somos família. O sangue dos Vance corre em nós dois. Eu sempre serei seu irmão. Não importa o quão poderoso Dante Moretti seja, ou o quão bem ele te trate, ele ainda é um estranho. Um chefe da máfia. Você precisa voltar comigo. A mansão Vance é o seu verdadeiro lar. Eu o encarei. E de repente, vi quem ele realmente era quando éramos crianças. Eu tinha pouco mais de 6 anos naquela época, antes do sequestro, antes do acidente de avião que levou nossos pais. Naquele tempo, eu era a menina dos olhos da família. A vida era cheia de calor e risadas, especialmente com Julian. Ele me adorava além do razoável. Minhas primeiras palavras não foram papai ou mamãe, foram Jules. A partir daí, ele me dava tudo o que eu queria, não importando o quão absurdo ou infantil fosse. Ele era meu mundo. Uma vez, saí escondida para brincar e voltei para casa muito depois de escurecer. Nossos pais ficaram desesperados. Quando finalmente me encontraram, a preocupação deles virou raiva, e culparam Julian. Disseram que a culpa era dele por eu ter desaparecido. Meu pai o espancou com um cinto de couro até suas costas sangrarem. Julian se ajoelhou no chão, o sangue encharcando sua camisa branca.
mas não disse uma palavra em sua defesa. Seu rosto estava cheio de culpa. Naquele dia fiquei na porta, vendo-o sofrer por minha causa. Comecei a chorar, mas Julian simplesmente me puxou para seus braços. Sua voz tremia de alívio. Você está segura, Serena. Isso é tudo o que importa. Você está segura. Ele enxugou minhas lágrimas e sorriu como se nada tivesse acontecido. Não chore, querida. Jules não sente dor. Ele costumava me amar muito. Mesmo depois de me encontrar, depois de eu ter desaparecido por 10 anos, ele chorou de alegria. Então, quando isso mudou? Quando tudo entre nós virou nada além de dor e arrependimento? Minhas lágrimas caíram silenciosamente. Não olhei para os itens de luxo que ele trouxe. Volte, Julian. Dante já está falando com os advogados. Você deveria usar seu tempo pensando em como vai sobreviver na prisão federal. Ouvi dizer que os detentos gostam bastante de ex-bilionários de pele macia como você. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos perderam o brilho. Você vai mesmo me processar? Eu sou seu irmão. Isso vai envergonhar toda a família Vence. Soltei uma risada fria. E o que você fez comigo, Julian? Você me trouxe de volta para casa, só para adotar uma garota qualquer. Toda vez que ela fingia estar doente, você acreditava. Não importava o que ela dissesse, você sempre ficava do lado dela. Você me exilou para uma zona de guerra por causa de um tapa. Você roubou meus médicos. Você permitiu que amputassem minha perna direita. Aproximei-me, minha voz afiada como uma lâmina. E então tentou tirar meu coração. Literalmente. Por causa dela. Quanto mais eu falava, mais minha voz se elevava. Minhas emoções transbordaram até eu começar a gritar. Julian, que direito você tem? O que te dá o direito de fazer isso comigo? Eu te odeio. De todos neste mundo, eu te odeio mais. Foi você quem me transformou em aleijada. Sai daqui. Eu nunca mais quero te ver. Seu rosto pareceu ferido. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas eu já segurava a cabeça, tomada pela dor, gritando. Após um longo silêncio, ele finalmente se virou e saiu sem dizer nada. Suas costas estavam curvadas, como as de um homem muito mais velho. O processo não demorou muito. A equipe jurídica de Dante, os advogados mais implacáveis de Nova York, cuidou de tudo. Nos 3 meses seguintes, minhas lesões cicatrizaram aos poucos. Recebi alta do hospital e me mudei para a cobertura de Dante, no Upper East Side de Manhattan. Ele havia preparado para mim a prótese de fibra de carbono mais avançada disponível, mas eu não tinha interesse. Passei a maior parte do tempo na cadeira de rodas ou olhando fixamente para o Central Park. Não tinha vontade de tentar ficar de pé novamente. Tanto faz. Ficar sentada não é tão ruim assim. Dante se ajoelhou à minha frente. Um homem tão orgulhoso, agora ali, abaixado, olhando para mim com olhos suplicantes. Serena, o diretor daquele hospital do mercado negro, teve a licença cassada e está sendo processado. Em no máximo 6 meses, ele estará na prisão, assim como Julian. Você poderia sorrir para mim? Já faz tanto tempo que você não sorri. Ele estava certo. Fazia muito tempo. Porque eu estava doente. Depressão. Na maioria dos dias, eu apenas ficava olhando para o vazio ou chorava sem motivo. Alguns dias depois, um psiquiatra passou a ir até a cobertura. Ele conversava comigo por 1 hora todos os dias. Ou melhor, ele falava. Eu escutava. Ele disse que havia um método, através de hipnose profunda, que poderia selar minhas memórias traumáticas. Mas, se eu escolhesse esquecer a dor, também esqueceria a felicidade. Depois da hipnose, eu não lembraria de Chloe, nem de Julian, nem mesmo dos meus pais. Pensei nisso por muito tempo. Olhei para o espelho e vi um rosto magro, sem vida. Ouvi Dante avisando os meninos mais uma vez para nunca mencionarem a América do Sul na minha frente. Vi o telefone tocar de novo. Julian ligando de outro número. Sua voz fraca, desesperada. Minhas emoções foram se apagando, pouco a pouco. No fim, concordei. Esquecer Julian. Seguir em frente. Escolhi esquecer. Quando abri os olhos novamente, eu era Serena Moretti. Agora eu fazia parte da família Moretti. Antes, fui correspondente de guerra. Dante era meu irmão. Durante um tiroteio de cartel, salvei algumas vidas. Por causa disso, precisei voltar aos Estados Unidos para tratamento. Mas atrasos, coisas fora do meu controle, fizeram com que minha perna direita tivesse que ser amputada. Minha audição também não era boa. E meu dedo indicador direito nunca parava de tremer. Eu era uma pessoa com deficiência. Mas, por sorte, eu tinha um bom irmão. Dante disse que isso não importava. Recebi uma prótese. Dante ficou ao meu lado todos os dias durante a reabilitação. Sempre que a dor me deixava encharcada de suor, ele franzia a testa com tanta força que parecia sentir mais do que eu. Eu achava isso engraçado. Afinal, ele era o padrinho da máfia em Nova York. Como alguém assim poderia temer um pouco de dor? Eu sempre zombava dele por isso. Mesmo assim, todas as noites, eu o ouvia ao telefone, gritando com alguém na escuridão. Depois de cada uma dessas ligações, eu recebia uma mensagem de um número desconhecido. Desculpa, Serena. Nunca dei muita atenção. Nunca respondi. Provavelmente alguém que me machucou no passado. Dante disse que a explosão pode ter afetado minha memória. Eu não conseguia lembrar de muita coisa de antes. Naquele dia, eu tinha acabado de terminar minha sessão de reabilitação e estava tomando sol no terraço. Léo e Mateu, os meninos que eu havia salvado, sentaram-se um de cada lado de mim.
Um segurava um copo de água gelada, enquanto o outro enxugava o suor da minha testa. De repente, avistei um homem do outro lado da rua, parado na esquina, me observando com binóculos. Seu rosto era extremamente magro e pálido, até mais do que o meu. O terno que vestia já não lhe servia bem, com os ombros caídos. Quando nossos olhares se encontraram, ele congelou. Sua expressão se contorceu em algo parecido com dor, e seus olhos ficaram vermelhos no mesmo instante. Então ele se virou e desapareceu rapidamente entre as ruas movimentadas de Nova York. Contei tudo ao Dante. Naquela noite, ouvi sua voz ecoando novamente do escritório. Julia, você ainda não fez o suficiente com a Serena? O que mais você quer? Não pense que a única razão de eu não ter te matado é medo de prisão. Eu só queria vê-la. Sinto tanto a falta dela. A voz de Julian vinha pelo telefone, rouca e quebrada. Você está prestes a ser levado para a prisão federal e ainda fala em sentir falta dela? Foi condenado a 5 anos. Vou levar a Serena para a Itália. Ela vai esquecer que você existiu. Você não pode. Vai levá-la para a Sicília? Ainda há disputas entre famílias lá. E se ela se machucar? E o que isso tem a ver com você? Você não é mais o irmão dela. Agora ela é uma Moretti. Fiquei sentada do lado de fora do escritório, segurando os dedos com tanta força que eles tremiam. Então, eu ainda tinha um irmão. 6 meses depois, já conseguia andar sozinha novamente. Não por longas distâncias, mas ao menos não estava mais presa a uma cadeira de rodas. Dante estava me levando para a Sicília, terra natal da família Moretti. A caminho do aeroporto JFK, um homem se jogou de repente na estrada, bloqueando nosso comboio com um desespero imprudente. Era o mesmo homem que eu tinha visto antes, na esquina, aquele que fugiu às pressas. A expressão de Dante ficou dura ao abrir a porta do carro e descer. O homem caiu de joelhos com força no asfalto. Sua voz atravessou a janela blindada entreaberta. Vou para a prisão amanhã. Por favor, deixe-me dizer apenas 2 palavras para a Serena. É só isso que peço. Eu juro que não vou falar do passado. Não vou deixá-la chateada. Por favor. Dante cerrou o maxilar. Sua voz baixa e cortante respondeu algo que não conseguia ouvir. Sua mão deslizou até a arma presa na cintura. O homem começou a bater a testa contra o chão. O som era pesado e seco. Dante, irritado, deu um soco nele. Sangue escorreu da boca do homem, mas ele continuou implorando. Baixo, quebrado, desesperado. Por fim, Dante soltou um suspiro e se virou. Ele abriu a porta do carro. Serena. Ele era alguém do seu passado. Talvez não voltemos depois de ir para o exterior. Ele só quer se despedir. Assenti. O homem foi arrastado pelos soldados até mais perto. Ele tentou segurar minha mão por instinto, mas me afastei. Seu corpo inteiro congelou, como se tivesse levado um choque. Eu não te conheço. Se tem algo a dizer, diga agora. Estamos prestes a decolar. Seus lábios tremiam. Lágrimas se misturavam ao sangue que escorria de seu nariz. Serena, quando você chegar lá, cuide bem de si mesma. Coma direito, se agasalhe, não deixe ninguém te intimidar. Não faça mais nada perigoso. Fique em casa, viva em paz. Se precisar de qualquer coisa, peça ao Dante. Se eu tiver a chance, vou te visitar na Itália. Talvez em 5 anos. Isso não será necessário. Balancei a cabeça com a voz neutra. Seja quem você for, eu não me lembro de você. Ouvi do Dante que você vai para a prisão. Isso significa que não é uma boa pessoa. Não me procure. Eu não quero me envolver com criminosos. A cor desapareceu lentamente de seu rosto. Era o desespero tomando forma. Ele abriu a boca como se quisesse explicar, como se ainda houvesse algo a salvar. Serena, eu... Dante, vamos! Interrompi, virando o rosto para meu irmão e sorrindo levemente. A estrada para o aeroporto costuma ficar congestionada. Melhor sairmos logo. Dante assentiu. Lançou ao homem um olhar difícil de decifrar, então o empurrou antes de entrar no carro e se sentar ao meu lado. A porta se fechou com força, isolando o mundo lá fora. O homem ainda gritava algo. Talvez um nome. Mas minha audição já não era a mesma. Não conseguia entender. O carro blindado arrancou em alta velocidade. Pelo retrovisor, vi ele correndo atrás de nós, desesperado. Mas em poucos segundos, ficou para trás. Aos poucos, sua figura se reduziu a um ponto escuro na distância. Fim, que Deus te abençoe.